Saudações, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. Neste sábado, 30 de agosto de 2025, temos um assunto de suma importância para o povo de Deus nesses últimos dias, tendo como título Adventistas, cuidado, há ladrões em casa. Como introdução, vamos ler Mateus capítulo 21, verso 12 e 13, que diz assim: E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. Em João capítulo 10, verso 8 diz assim: Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E em Marcos capítulo 11, verso 17 e 18, a palavra nos diz: E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isto e buscavam de que modo o destruiriam, mas o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. Aqui vemos que no primeiro advento, no tempo de Jesus, a casa de Deus, o templo, o próprio templo do Senhor, como diz Mateus 21, se tornou um covil de ladrões. Não pelo povo comum, mas pelos próprios administradores do templo, que usava o templo do Senhor, a casa de Deus, como meio para se enriquecer ilicitamente, para roubar o povo, para roubar ao próprio Senhor dos Exércitos. Interessante, na versão King James, em Mateus capítulo 21, a Bíblia diz que Jesus entrando no templo de Deus. Então Mateus fez questão de que ele estava entrando não num templo pagão, não num templo dos gentios, não num santuário dedicado aos falsos deuses, mas no templo do próprio Deus, o Senhor dos Exércitos. E entrando ali, ele viu uma cena terrível de comércio, de ladrões, pessoas extorquindo o povo, fazendo da casa do Senhor, em vez de um lugar de oração, de consagração e de meditação na palavra, se tornou um lugar de comércio, um covil de ladrões. Em João 10, ele diz claramente que esse pessoal todos ali eram ladrões e salteadores. Incrível, né? E é uma tristeza também. Agora vamos ver no espírito de profecia para os nossos dias. Uma pequena introdução, usando agora o espírito de profecia. Lembrando o tema de hoje. Adventistas, cuidado, há ladrões em casa. Agora, na introdução do espírito de profecia, diz assim. Benoit pergunta: quem pode sinceramente dizer, nosso ouro é provado no fogo, nossas vestes estão incontaminadas do mundo? Eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça, tirando-as, pôs a descoberto a corrupção que estava por debaixo. Disse-me ele então, não vê como eles pretensiosamente encobriam seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel? Isaías 1, verso 21. A casa do meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde fugiram a presença e glória divinas. Por esse motivo é que há fraqueza
falta de poder. Vemos claramente nesse parágrafo, Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 250, vemos claramente que a mesma situação que prevalecia entre o povo de Deus, no templo de Deus, está prevalecendo agora na casa de Deus. Isso não sou eu que estou falando, não sou eu não estou acusando ninguém, fulano, beltrano, A e B, não, estou citando a Bíblia, mostrando o que estava acontecendo lá atrás no tempo de Jesus, no primeiro advento, e agora o que está acontecendo pouco antes do segundo advento. Ela não diz, a casa de meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde fugiram a presença e glória divinas. Por esse motivo é que há. Ela não está usando o passado, querendo. Alguns podem dizer, não, ela estava se referindo ao tempo de Jesus, não nosso tempo. Não, o tempo aqui, o verbo está no presente. Por esse motivo é que há, não que havia ou que era. Não. É que há fraqueza e falta de poder. Enfim, o que acontecia lá atrás está acontecendo na amada casa do Senhor hoje, na sua amada igreja hoje. Infelizmente. Você não deve ler esses parágrafos, esses versos, com alegria no coração. Não, com tristeza, falta de poder, fraqueza, um lugar onde a glória de Deus se retirou, a presença de Deus se retirou por causa do comércio, por causa do que está acontecendo na amada igreja do Senhor, que não agrada a Deus. Isso é grave, gravíssimo até. Por isso também em Ezequiel capítulo 9 vai acontecer a purificação da igreja, o juízo que vai cair sobre a amada igreja do Senhor. Então você que faz parte da igreja, membro, ancião, pastor da igreja, por favor, se coloque de joelho, clame a Deus pela sua própria vida, pela vida da sua família e pela igreja do Senhor, que hoje, segundo o espírito de profecia, a casa de Deus é feita casa de comércio, um lugar de onde fugiram a presença e glória divinas. Eu sei que muitos irmãos vão ouvir isso e vão começar a dizer, olha, ele está acusando a igreja, está atacando a igreja, é um herege, é um dissidente. Não, não é o caso aqui. Eu não estou atacando, eu estou dando um alerta, uma advertência, para que possamos escapar do juízo, do iminente juízo de Deus na sua amada igreja. Outro texto, como introdução ainda ao tema, está no livro Testemunhos para Ministros, página 372. Diz assim, o Senhor vê todo o trato de um irmão para com o outro, que enfraquece a fé e enfraquece a confiança neles mesmos como homens que lidam com justiça e equidade. Na mais positiva linguagem, expressa a eles seu desprazer ante a iniquidade praticada no comércio, dizendo, seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de peso enganosos? Pode ser que o mesmo mal aqui mencionado não tenha sido cometido em nossas instituições, mas atos que estas coisas representam têm sido e ainda estão sendo feitas. Continuando aqui no mesmo livro. Uma página após outra poderia ser escrita com relação a estas coisas. Associações inteiras estão se tornando levedadas com os mesmos princípios pervertidos. Porque os seus ricos estão cheios de violência, e seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. O Senhor operará para purificar sua igreja. Digo-vos com verdade que o Senhor está prestes a virar e
transtornar as instituições chamadas pelo seu nome. Uau! Que solene. Testemunhos para Ministros, página 372. O Senhor operará para purificar sua igreja. Digo-vos com verdade que o Senhor está prestes a virar e transtornar as instituições chamadas pelo seu nome. Sim, irmãos. Coisas que se cometem nessas instituições que são chamadas pelo nome de Deus, coisas que ele não pode aprovar. Coisas que realmente afastam o Espírito de Deus dentro do seu povo. Preços exorbitantes, né? Com o propósito de extorquir até, né? Extorquir mesmo as pessoas. Sim. E são associações inteiras, né? Associações, não somente os distritos, mas associações inteiras estão se tornando levedadas com esses mesmos princípios pervertidos. E o Senhor vai transtornar. Sim, está prestes a virar e transtornar as instituições chamadas pelo seu nome. Algumas semanas atrás eu vi uma reportagem, né, do Advent Health, que é o equivalente no português seria hospitais adventistas. Nos Estados Unidos são chamadas de Advent Health, com parceria com Disney. Já pensou? Parceria com a Disney World. E você sabe o que rola aí na Disney? Puta bruxaria, o espiritismo e tudo. Você vê todos os personagens da Disney dentro de alguns quartos, né, para crianças, né, no próprio hospital, né, do Advent Health, né, né, enfim, isso não tem nada a ver. São desenhos cheios de espiritismo, coisas de demônios. E a Disney promove deliberadamente a agenda liberal, a agenda woke, né, lá nos Estados Unidos. O que a casa de Deus tem a ver com a casa de demônios? Que parceria poderia haver entre Jesus e Belial? Entre anjos de luz e anjos das trevas? Entre anjos de luz do nosso Senhor Jesus e os demônios de Lúcifer? É surreal isso. Mas tem que lembrar que essas mesmas instituições são construídas com os dízimos, ofertas vindo do povo de Deus. Não dinheiro de um pastor, de um ancião em particular, não é uma empresa em particular. É uma empresa, é uma igreja, instituições da igreja, que nós acreditamos pertence a Jesus. Mas eles estão fazendo alianças com o mundo, com o príncipe das trevas. E eles escancaram isso, publicam, colocam nas redes sociais, publicam como normal. E a maior parte do povo, como gostam da Disney, e mesmo muitos dos filhos adventistas, a vasta maioria, né, deixam que as crianças vejam, que essas crianças vejam esses desenhos, eles veem normal, em especial nos Estados Unidos. Isso é absurdo. Por isso, ela diz que o Senhor operará para purificar sua igreja. Digo-vos com verdade que o Senhor está prestes a virar e transtornar as instituições chamadas pelo seu nome. Deus vai fazer isso, viu? Então agora vamos entrar no nosso assunto de hoje. Cuidado. Há muitos ladrões em casa. Cuidado. Há muitos ladrões
em casa. O que significa roubar? Uma definição muito simples que você pode conferir no Google, né? Internet, bem simples. Roubar. Roubar é apropriar-se de bem alheio mediante violência, ameaça ou fraude. Ou seja, nem sempre pode ser violência ou com ameaça, mas também pode ser fraude, processos fraudulentos. Para apropriar-se de algo que não te pertence, né? O que significa roubar? É praticar roubo ou roubos, agir como ladrão. Alguém que age como ladrão está roubando. Então, o título, cuidado, há muitos ladrões em casa. Aqui está a definição. Roubar é apropriar-se do bem alheio, mediante violência, ameaça ou fraude. Praticar roubo, agir como ladrão. Vamos ver mais uma vez o que acontecia nos tempos de Jesus. Na introdução, nós lemos Mateus capítulo 21, né, alguns textos. Mas vamos ver de forma em prática o que eles estão fazendo. Além de fazer aquelas práticas no templo, como vocês podem ver aqui, Mateus capítulo 21, verso 12 e 13, né? Faziam do templo um covil de ladrões, de salteadores. Além disso, os grandes líderes da época também praticavam outras abominações. Eles realmente se comportavam como verdadeiros ladrões. Lucas capítulo 20, verso 46 e 47 diz assim: Cuidado com os escribas, que querem andar com vestes compridas, que amam saudações nos mercados, nos principais assentos nas sinagogas, ou seja, eles querem ficar lá na frente, lá no púlpito, principais assentos, lá na frente, no lugar de destaque, né? E serem saudados, né? E ser cumprimentados na rua. Eles dizem, bom dia, pastor, fulano, pastor, né? Eles gostavam disso, amavam essas coisas. Amam saudações nos mercados e os principais assentos nas sinagogas, ou seja, nas igrejas. E os principais lugares nos banquetes, né, numa festa, eles querem ocupar os lugares de destaque, né? Mas o que eles faziam? Que devoram as casas das viúvas e, por aparência, fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Então, eles devoravam as casas das viúvas, ou seja, não estavam nem aí pelas viúvas, embora na Bíblia especial cuidado tinha que ser tomado pelas viúvas, órfãos e os estrangeiros, né, aquelas pessoas necessitadas. Mas esses líderes religiosos, eram muito religiosos, para devorar as casas das viúvas, pegar por fraude, né? Pegar pela fraude o que pertencia às viúvas. Eles faziam longas orações, ou sim, orações convincentes, para impressionar as viúvas, as coitadas, né? E daí roubavam o que era delas. Misericórdia, como um líder religioso podia fazer uma coisa dessa? Incrível. Mas faziam. E mesmo assim, eles eram honrados entre o povo. Eles amavam ser cumprimentados nas ruas. Bom dia, doutor. Bom dia, pastor. Bom dia, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Pastor, pastor, pastor. Amavam saudações nos mercados. Amavam os principais assentos nas igrejas. Amavam os principais lugares nos banquetes. Mas ao mesmo tempo eram ladrões que usavam a religião para roubar
e faziam longas orações para enganar. Em Mateus capítulo 23, verso 14, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ou seja, atores. Eram atores. Essas longas orações que eles faziam, esses belos discursos que eles, né, davam ao povo, não tocava o coração deles, não. Eram atores. A palavra hipócrita, que hoje parece algo, né, que ofende, né, mas hipócrita significa atores. A palavra grega que passou para o português, para o inglês, para todos praticamente as línguas. Significa atores. Hipócritas era um ator, né? Num teatro, tem atores. Então, tudo que esses líderes grandes faziam era um teatro. E se passavam por verdadeiros atores ou hipócritas. Fingiam ser uma coisa que não eram. Será que você está fingindo ser um servo ou uma serva de Deus? Você que sabe. É você que sabe. Se você está sendo um hipócrita ou um ator, uma atora, perdão, atriz, ou uma atriz, você que sabe. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. Misericórdia. E vamos ver hoje o que os fariseus de hoje, o que estão fazendo. Porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis a maior condenação. Eu não gostaria de estar na pele de um fariseu. Eu não gostaria de me encontrar nos sapatos de um fariseu naquele grande dia. Que ficam falando palavras bonitas, aqueles belos discursos, só para roubar o que é dos pobres, só para, né, tirar o sustento das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, das pessoas necessitadas. Continuando aqui, Jesus em Mateus capítulo 23. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo é ser um devedor. Tolos e cegos! Pois, qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Ou seja, qual é maior? A amada igreja de Deus? A igreja do Senhor? Ou a oferta que o povo coloca na igreja? Para os fariseus, o mais importante era o dinheiro, o din-din, o ouro. Era o dinheiro, a oferta. Eles não estavam nem aí pelo templo em si, mas o que o templo dava. Através do templo arrecadavam dinheiro, fazendo belos discursos, longas orações para enganar, para roubar. Por isso hoje é muito comum ver semanas de mordomia, e quase nunca semanas de profecias, semanas de estudos proféticos para entender as profecias do tempo final. É mais fácil ver semanas de mordomia. Porque ser fiel a Deus é dar dízimo oferta, é praticamente isso, né? Na visão de muitos, né? Nem de todos, mas na visão de muitos. Então aqui você vê que esses guias cegos e tolos, no outro verso diz assim, são hipócritas, valorizavam mais o ouro do templo do que o próprio templo. O que contava mesmo, o que valia a pena era o dinheiro, não a igreja. Mas usavam a igreja do Senhor para arrecadar, para assegurar o seu salário. Irmãos. Verso 18. E aquele que jurar pelo altar
Isso nada é. A pessoa vai lá, jura pelo altar, não, isso não é nada, pode jurar, pode jurar. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é um devedor. Tolos e cegos, porque qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual é maior? A amar a igreja do Senhor, que ele levantou como coluna e baluarte da verdade, como casa de oração, de salvação para o povo, ou os dízimos e as ofertas que entram nela? Muitas vezes queremos paganizar a igreja do Senhor, tornar ela como uma verdadeira Babilônia, rebaixar as normas até o chão para que as ofertas, o ouro possa entrar mais. Quanto menos norma, menos restrições, mais gente e mais oferta. Ou seja, em outras palavras, aquele que jurar pelo altar, pela igreja, pela reforma, né? Reforma, mensagem que é colocado em cima, né, no altar do Senhor, onde se partilha o pão espiritual hoje, né? O altar, o púlpito. Quem jurar pelo altar não é nada. Mas cuidado, não jura pela oferta, viu? O dinheiro, não toque no dinheiro. Não fale do dinheiro. Pode falar, fica à vontade de falar o que você quiser, mas não toque na questão lá do dinheiro. É mais ou menos o que fariseus faziam. E é mais ou menos o que muitos estão fazendo com a igreja de Deus hoje. Infelizmente. Continuando aqui. Agora vamos ver os fariseus antitípicos. O que vai acontecer, o que eles estão fazendo. Para isso, vamos em Isaías capítulo 3. Isaías 3. O Senhor se levanta para apresentar a causa. Levanta-se para julgar o povo. E vemos que esse levantar do Senhor é para julgar o seu povo, para apresentar a causa do seu povo, né? Para vir resgatar a sua amada igreja das mãos de pessoas que não estão nem aí pelo templo, pela casa do Senhor, mas que estão mais interessados no ouro do templo. Você vai ver isso aí nos próximos versos. O Senhor se levanta para apresentar a causa, levanta-se para julgar o povo. O Senhor entrará em juízo com os anciãos do seu povo e os seus príncipes, pois vós tendes devorado a vinha, e o despojo do pobre está em vossas casas. Estou lendo Isaías 3, viu? Isaías 3. Vós tendes devorado a vinha, e o despojo do pobre está em vossas casas. Que intentais vós que afligisse o meu povo, como um ferreiro que afligisse o meu povo? Um pouquinho aqui. Que tendes vós que afligis o meu povo, como ferreiro ao metal, fazendo o meu povo em pedaços, e moeis a face do pobre, já moendo, misericórdia, a face do pobre, diz o Senhor dos Exércitos. Que você vê um grupo de pessoas, de líderes, príncipes aqui, né? Anciãos do seu povo, anciãos, líderes, né? Líderes na alta cúpula da igreja do Senhor, né? Que não tem nenhum cuidado com os pobres. Sim, que moem, por assim dizer, a face do pobre, diz o Senhor dos Exércitos. Além desses aí, no verso 16, você vai ver as modas indecentes também praticadas pelas filhas, ou as irmãs do povo, né? As irmãs, né? Membro, né? Da igreja. Além disso, além do mais, o Senhor diz, pelo fato das filhas de Sião serem soberbas e andarem com seus pescoços esticados e olhares provocativos, caminhando e dando passos curtos, ligeiros, à medida que avançam, fazendo um tilintar com seus pés. Quando se cumprirão essas profecias ali? De o Senhor que deve se levantar para julgar, fazer um juízo,
ele vai entrar em juízo com os anciãos do seu povo, com seus príncipes. Quando? O Espírito de Profecia no livro Testemunhas para a Igreja, volume 1, página 270. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 270, diz assim: foi-me apresentada a profecia de Isaías 3 como se aplicando para estes últimos dias. Para quando? A profecia de Isaías 3 se aplica para os últimos dias. Então, Isaías 3, verso 13, o Senhor se levantando para executar um juízo, o Senhor que vai entrar em juízo com os anciãos do seu povo, é o mesmo juízo de Ezequiel capítulo 9, que também Ellen White diz que vai se cumprir à risca. Mas aqui temos alguns detalhes pelos quais o Senhor entrará em juízo contra os príncipes do seu povo, contra os líderes do seu povo. Porque eles devoram a vinha, o despojo dos pobres, ou seja, aquilo que pertence aos pobres, como o sustento dos pobres, está nas casas deles, está nas mãos deles. Sim, eles moem a face do pobre, como moem, como o ferreiro faz ao metal, dando martelaço, né? Eles não têm cuidado nem nenhum carinho para os necessitados. Igual lá no tempo dos fariseus, tempo de Jesus, eles devastavam as casas das viúvas sob pretexto de longas orações, belos discursos para roubar, para tirar o sustento dos pobres. Aqui em Isaías capítulo 3, a serva do Senhor diz que é uma profecia que se aplica para esses últimos dias. Então temos um paralelo. Talvez você não queira aceitar, não queira, né, dizer que não tem nada a ver, mas tudo bem, eu devo respeitar a sua opinião, mas é meu direito de ficar com o escrito está. E também é seu direito de permanecer na palavra de Deus. É um direito que Deus te deu, mas talvez você não queira fazer o uso desse divino direito de acreditar plenamente no escrito está, não nas palavras minhas ou de fulano Beltrano, não, nas palavras do Senhor Jeová dos Exércitos. Amém? Continuando aqui no nosso estudo. Então, ela diz que essa profecia de Isaías capítulo 3 se aplica para os últimos dias, para o nosso tempo. Ok. Malaquias também profetizou para hoje. Vamos agora em Malaquias capítulo 3, rapidamente vamos ler alguns versos ali. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim, e o Senhor a quem vós buscais virá de repente ao seu templo, até o mensageiro do pacto em quem vos deleitais, eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. E ele se assentará para purificar, e como refinador e purificador de prata, e ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro, como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Aqui Malaquias capítulo 3 mostra uma cena de juízo, né? O Senhor vem para purificar os filhos de Levi, os pastores, os líderes, né? Sacerdotes do Senhor. E nesse caso você vê eles na reta final, né? Aqui o Senhor, né, mostra como eles estão fazendo, o que eles estão fazendo. Para o Senhor entrará em juízo com os anciãos do seu povo. Alguns serão purificados, preparados para dar a última mensagem, outros não vão poder subsistir. Pela própria pergunta, mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Isso não é a vinda do Senhor Jesus nas nuvens, mas a sua vinda para fazer uma purificação, purificar a sua igreja, né? Purificar os filhos de Levi que hoje estão, a profecia diz que eles estão moendo a face dos pobres, eles não têm cuidado com as viúvas, órfãos, necessitados do seu povo, né?
E depois de fazer essa purificação, Malaquias capítulo 3, verso 4 diz: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Agora veja uma lista de pecados, né, que Malaquias faz. No verso anterior, ele vem para fazer uma purificação, vem fazer um juízo, né? Agora, no verso 5, ele vai dizer por que ele vai fazer essa purificação. E porque alguns não poderão subsistir. Verso 5. E chegar-me-eis a vós para o juízo. É o mesmo juízo de Isaías 3. É o mesmo juízo de Ezequiel 9. Então, temos um paralelo entre Isaías 3, Malaquias 3 e Ezequiel 9. Certo? Certo? E isso não sou eu. O próprio Espírito de profecia coloca esses capítulos para os tempos finais. Sim, o juízo. Chegar-me-eis a vós para o juízo. E eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão, o que desviam o estrangeiro do seu direito e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Uau! Que tremenda lista de pecado contra feiticeiros, adúlteros, né, aqueles que cometem adultérios, fornicação, etc. Aqueles que falam mentira, aqueles que oprimem os trabalhadores, né, os que trabalham com eles, mas também não dão, e se desviam, né, não dão o que pertence à viúva, órfão, e que desviam o estrangeiro do seu direito, do seu sustento. E, além disso, não temem ao Senhor. Né? Verso 6. Eu sou o Senhor, eu não mudo, pois eu sou o Senhor. Eu não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, ou seja, filhos de Israel, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos tendes desviado das minhas ordenanças, e não as tendes guardado. Retornai para mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de retornar? Verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Malaquias 3, versos 5 a 8. Aqui temos, Deus está dizendo, além dessa lista de pecado que está no verso 5, né? Tem aqui outro item. O povo está roubando a Deus. E o povo diz, roubará o homem a Deus? Deus está dizendo, ora, vocês têm que fazer uma reforma, retornar para mim, reforma sua vida, reforma seus atos, retornar para mim, e eu retornarei para vós, voltarei para vós. Diz o Senhor, e as pessoas dizem, em que havemos de retornar? O que devemos fazer? Que reforma precisamos fazer? Aí Deus faz a pergunta mais específica. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, mas vós dizeis, em que te roubamos? E o próprio Senhor respondeu, nos dízimos e nas ofertas. Agora, quantos estão roubando ao Senhor? E de que forma? Verso 9. O verso 9 diz que toda a denominação está roubando a Deus. Toda ela. É um roubo corporativo. Toda ela está roubando a Deus. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubastes, ou me roubam, toda esta nação, pois vós mesmos me roubam toda esta nação. Ou seja, todo o povo está roubando a Deus. Mas de que forma? De que forma toda uma denominação, toda a nação, toda a igreja está roubando a Deus? De que maneira? É bem simples. Lembrando que os dízimos e as ofertas não pertencem a Deus, não pertencem a um ser humano específico, não pertencem a uma organização religiosa, só que os líderes recebem o direito da parte do Senhor, como levitas, como sacerdotes, para administrar esses fundos, para que esse dinheiro chegue ao fim, né, pelo qual Deus estabeleceu. Lembrando que desde os tempos de Abraão, antes mesmo de surgir o sistema dos levitas, dos templos,
né, da igreja cristã, né, protestante, não. Antes de qualquer denominação existir, Deus já requeria essa parte. Logo em Gênesis capítulo 14, onde você vai ver que Abraão devolvia todos os dízimos ao Melquisedeque. Mas na frente também Jacó ia, né, devolver a parte que é de Deus. Então o dízimo é do Senhor, é dele, é a sua parte. Quando você trabalha, você tem a sua parte e ele requer uma parte que é dele, que você tem que devolver, certo? Mas qual o propósito? Qual o propósito que Deus mandou a devolver? Em específico, neste contexto de Malaquias capítulo 3, no contexto de um juízo. Sim, Malaquias 3, 5. Chegar-me-eis a vós para o juízo. É o mesmo juízo de Isaías 3. Nesse juízo, alguns vão poder subsistir, outros não. Então, nesse contexto do juízo, é o contexto já no finalzinho dos tempos, Deus colocou os dízimos dele, que é dele, não da igreja, não de pastor, de ancião, não. É de Deus, embora Deus coloca ministros, administradores para poder administrar o que é dele. Mas ele coloca o propósito dos dízimos, né? O propósito. Qual é o propósito? Verso 10. Trazei todos os dízimos para o armazém. Algumas versões vai dizer para a casa do tesouro. Trazer todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. Só que na casa de Deus hoje, como você vê, logo na introdução dessa pregação, logo na introdução você vê que a casa do Senhor, a cidade fiel, se fez prostituta. A cidade fiel, no lugar onde o povo deveria receber o alimento, se tornou um lugar de comércio. Então, como se fosse uma contradição aqui, né? Mas, de toda maneira, temos que trazer o dízimo para o armazém, para o lugar onde há alimento. Onde há alimento, né? O armazém, onde se armazena o alimento sólido para esses últimos dias. Trazer todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa, né? Na minha igreja, na minha casa. O Senhor mesmo que está falando, né? Não minha casa pessoal, mas a casa de Deus, a casa do Senhor. Trazer, porque Ele mesmo que está dando a ordem. Trazer todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá lugar suficiente para recebê-la. Então, o propósito de Deus está pedindo os dízimos, as ofertas, é para que haja alimento na sua casa. Os dízimos não é para que haja luxo na sua casa, não para que haja teatro, fraqueza, roubo na sua casa. Não, é para que haja alimento na sua igreja. O dízimo tem que servir para isso. Agora, se a pessoa está devolvendo o santo dízimo do Senhor, devolvendo, porque não é dele, está devolvendo o que é do Senhor, e não recebe o alimento, só devolvendo nada de alimento, então, vamos nos enquadrar no verso 9. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmo me roubaste toda esta nação. Toda esta nação, toda a igreja está roubando, toda a igreja. Agora, se você vai em todas as igrejas, você verá que sempre elas pedem por dízimo. A Universal, a Assembleia de Deus, a Batista, a Quadrangular, a Mundial, a Adventista, todas, né? Todas pregam sobre Malaquias capítulo 3, né? Embora não vou pregar sobre todo o capítulo, mas o verso 8 a 10, eles usam. Então, não é para roubar a Deus, o dízimo é do Senhor, então. Agora, será que elas têm a mensagem? Será que elas estão alimentando as ovelhas do Senhor com a palavra do próprio Deus, o eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Né? Então, nesse sentido, embora o povo devolve, porque você vê, essas igrejas são todas
toda bem-sucedida, né? Toda bem-sucedida, inclusive a nossa bem-sucedida. Todas as igrejas, você vê os seus templos, é raro ouvir, a igreja de fulano de tal quebrou, não entrou mais dinheiro, deixou de existir. A igreja universal não está mais porque o povo não devolve mais dízimo. Isso é quase impossível de ouvir isso. Agora a igreja adventista quebrou, não tem mais nada, ninguém devolve mais nada. Não, não vai ouvir isso nem na Batista, nem na Adventista, nem na Católica, enfim. O povo devolve, dá oferta, dá dízimo. Mas por que Malaquias está dizendo que toda essa nação específica, a nação que aqui que deve receber o juízo, né? Que deve passar pelo processo do juízo, Malaquias 3, verso 5, chegar-me-eis a vós para o juízo. Esta nação, esta denominação, é a denominação que deve receber a mensagem de Elias. Malaquias capítulo 4, verso 5, 6, é a nação que recebeu a mensagem do juízo. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O juízo de Isaías 3, o juízo de Malaquias 3, o juízo de Ezequiel capítulo 9 e o juízo da própria igreja de Apocalipse 3, né? 14, Laodiceia, a igreja do juízo. Então, essa denominação não é nada mais nada menos do que Laodiceia, a igreja do juízo, a igreja que recebeu o espírito de profecia, que fala sobre o juízo. Então, falando dessa denominação que deve passar pelo processo do juízo, Malaquias 3:5, chegar-me-eis a vós para o juízo. Quando Deus olha o que está acontecendo nessa nação, nesta denominação, ele diz que vós mesmo me roubais toda esta nação. Ou seja, embora a igreja é próspera, com as suas instituições, escolas, faculdades, né, as maiores do mundo, a televisão da igreja, né, luxuosa, as associações luxuosas, enfim. Então, realmente, o povo devolve. O povo devolve. O povo devolve o seu dízimo na oferta. Mas porque toda a nação está roubando? É que o povo devolve, sim, a parte que é de Deus aos administradores, e os administradores, em vez de usar esse recurso para que haja alimento na casa de Deus, em vez de fazer isso, eles aplicam esses recursos em outras coisas. Em outras palavras, eles estão roubando a Deus. É nesse sentido. Não é porque ninguém está devolvendo. Não, o povo está devolvendo. Em todas as igrejas, todas as denominações, o povo devolve. Vídeo que o templo lá da Igreja Universal em São Paulo, o Templo de Salomão, esse é bilhões, né? Talvez bilhões, não sei quanto eles gastaram ali, mas é dinheiro demais para ter uma estrutura dessa. Mas essa estrutura veio de onde? Não vem do bolso do dono da igreja, do dono lá, do o fundador, acho que é o Edir, né? Não vem do bolso dele. Vem do bolso dos fiéis que apoiam, que dão seus dízimos, ofertas. Então, nenhuma igreja ficou quebrada. O povo devolve, mas porque toda, no nosso caso específico agora, o povo de Laodiceia, a igreja do juízo, a igreja que recebeu as mensagens do juízo, porque Deus está dizendo que toda ela está roubando a Deus. É porque o dinheiro do Senhor, que os fiéis devolvem com fidelidade, está sendo desviado para outros fins, que não seja o alimento espiritual sólido para que o povo possa escapar o juízo. Sim, então aqueles que devolvem no armazém vazio está roubando ao Senhor e se torna cúmplice dos ladrões que desviam esse fundo sagrado, que é para alimento, a alimentação, para que haja uma estrutura para que a verdade presente possa alcançar aos nossos irmãos, aos nossos irmãos na casa de Deus, com um alimento sólido capaz de prepará-los para o terrível e grande dia do Senhor. Em outras palavras, se você devolve, dá seus dízimos, oferta, pacto, e ainda você não recebe o alimento do próprio livro de Malaquias,
É. Da mensagem de Elias de Malaquias 4. Da mensagem do juízo de Malaquias 3. Então, realmente, você não está roubando a Deus, mas você está colocando o dinheiro do Senhor nas mãos de ladrões, nas mãos de pessoas que pegam esse dinheiro e investem em outras coisas para fazer evangelismo baratos, aqueles evangelismo que não há nada a ver, né? Enfim, em outras palavras, vou colocar um exemplo. O dinheiro do Senhor é para que as ovelhas sejam bem alimentadas. E muitas vezes, as próprias ovelhas da própria casa, são negligenciadas e os administradores ficam lá caçando outras ovelhas para poder encher a igreja sem nem sequer se preocupar com as antigas ovelhas que estão perecendo, só fazendo evangelismo, né? Evangelismo não de acordo com o bom senso, não de acordo com a própria palavra, mas de qualquer jeito. Pegam esse dinheiro do Senhor, em outras palavras, eles torram, desperdiçam de qualquer maneira. E eles vão ter que responder diante de Deus. Eles vão ter que responder diante do Senhor pelo dinheiro do Senhor que está sendo mal usado, mal utilizado, que é para que haja alimento na casa do Senhor, na amada casa do Senhor. Trazer todos os dias, todos eles, para o armazém, para que haja alimento na minha casa. Ok. Vamos ver aqui o que diz a serva do Senhor com relação a isso. Em Testemunhas para Ministros, página 336. 336. A serva do Senhor diz assim: há homens que ficam nos púlpitos, como pastores, professando alimentar o rebanho, enquanto as ovelhas estão morrendo por falta do pão da vida. Há longos e arrastados discursos grandemente compostos de narrativas, de anedotas, ou seja, historinhas, né? Eles botam um monte de historinha lá nas pregações, né? Longos discursos grandemente compostos de narrativas, de anedotas, mas o coração dos ouvintes não é tocado. Pode ser que os sentimentos de alguns sejam tocados, podem derramar algumas lágrimas, mas seu coração não foi quebrantado. O Senhor Jesus tem estado presente ao apresentarem o que se chamava sermão, mas suas palavras eram destituídas do orvalho e chuva do céu. Davam evidência de que os ungidos descritos por Zacarias, ver o capítulo 4, não lhes haviam ministrado para que pudessem ministrar aos outros. Quando os ungidos se esvaziavam pelos canudos de ouro, o dourado óleo flui deles para os vasos de ouro, para manar para as lâmpadas, as igrejas. E esta a obra de todo fiel e dedicado servo de Deus vivo. O Senhor Deus do céu não pode aprovar muito do que é trazido ao púlpito pelos que professam estar falando a palavra do Senhor. Não inculcam ideias que sejam uma bênção para os que o ouvem. Alimento barato, muito barato é colocado diante do povo. Alimento barato, muito barato é colocado diante do povo. Testemunhos para Ministros, página 336. Daí você vê que as palavras de Malaquias, capítulo 3, verso 10, trazer todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. Essas palavras não estão sendo cumpridas. E daí cumprem Malaquias 3, verso 9. Toda a nação está roubando a Deus. O povo devolve, mas não recebe o alimento. O que o povo recebe? O alimento barato. Então, cadê o dízimo? Cadê o efeito do dízimo? Os pastores recebem os dízimos do Senhor para alimentar as ovelhas do Senhor. E se eles recebem e não alimentam, inventam todo tipo de eventos que não tem nada a ver para o fortalecimento das ovelhas, então eles se tornam, infelizmente, em ladrões. Estão roubando ao Senhor, recebem o que é do Senhor com o propósito para alimentar as ovelhas, mas recebem, mas não dão alimento. Estão colocando diante do povo
um alimento barato, muito barato, oh meus amados. Agora, como alimentar as ovelhas? Para devidamente, corretamente alimentar o povo de Deus, temos que observar a profecia de Zacarias, capítulo 4. Sim, o Zacarias, capítulo 4, que já apresentamos. As duas oliveiras representam a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Os dois canudos grandes, os ungidos, que extraem óleo das oliveiras e colocam no vaso, que é o espírito de profecia. Interpretações inspiradas dos profetas, da Bíblia, dos próprios profetas da Bíblia. Então, o espírito de profecia interpreta para nós, para que possamos ser bem alimentados. Agora, quando um pastor, em vez de ir para o vaso onde está o armazém, o óleo dourado, o alimento, quando ele deixa de se alimentar, de suprir-se desse óleo, de Zacarias capítulo 4, como diz a serva do Senhor, davam evidência de que os ungidos descritos por Zacarias, ver Zacarias capítulo 4, não lhes haviam ministrado para que eles pudessem ministrar aos outros. Ou seja, antes de pregar, eles têm que estar cheios desse óleo, desse óleo que está no vaso de Zacarias capítulo 4, para que possam alimentar as lâmpadas do santuário, que são os membros. Então, quando eles não têm, como que vai dar? Se eles mesmos não têm, se eles nem sequer sabem explicar essa profecia de Zacarias capítulo 4, como que eles vão se suprir desse óleo que sai das oliveiras através dos ossos ungidos, que são intérpretes da Bíblia, e um deles é Ellen White. Extrai as interpretações inspiradas da Bíblia e colocam à disposição para o povo, para os pastores, que são os canudinhos, os 7 canudos de Zacarias, capítulo 7, que simbolizam os ministros. E, à sua vez, os ministros têm que alimentar as lâmpadas do santuário. Então, como que eles vão alimentar as lâmpadas do santuário quando nem sequer estão tendo esse óleo? E daí se cumpre mais uma vez Malaquias capítulo 3, verso 9. Sois amaldiçoados com a maldição, vós mesmos me roubaste toda esta nação, toda esta denominação, porque não tem alimento e estão tomando meus dízimos e ofertas. Cadê o alimento para as minhas ovelhas? Cadê o alimento para a minha casa? Se eu dou ordem para as ovelhas devolver o que é meu, para que vocês possam administrar, e cadê o alimento para as minhas ovelhas? Isso é grave, irmãos. Isso é gravíssimo. Daí você entende porque Isaías capítulo 3 diz assim: o Senhor entrará em juízo com os anciãos do seu povo e seus príncipes, pois tendes devorado a vinha, tomando dízimo, oferta e usando de qualquer jeito, do jeito que eles acham, em vez de dar o alimento que o povo de Deus precisa agora. Tendes devorado a vinha, o despojo do pobre está em vossas casas. Misericórdia, Senhor. Alimento barato é colocado diante do povo. Agora, cuidado especial para os necessitados. Como devemos fazer para cuidar dos necessitados? Agora, no livro Patriarcas e Profetas, página 389, você pode conferir isso no capítulo 51 do livro Patriarcas e Profetas. O título vai falar sobre cuidado para os pobres, os necessitados, os pobres. Olha só que diz a pena inspirada. A fim de promover a reunião do povo para o serviço religioso, bem como para se fazerem provisões aos pobres, exigia-se um segundo dízimo de todo lucro. Com relação ao primeiro dízimo, declarou o Senhor: aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel. Números 18, verso 21. Mas em relação ao segundo, ou seja, ao segundo dízimo, ele ordenou: perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Deuteronômio 14, verso 23. Então são 2 dízimos. O primeiro
Números 18, verso 21. O segundo dízimo, Deuteronômio 14, verso 23. Então, são 2 dízimos. Como explicar isso? Você ganha R$100, depois de tirar todas as despesas para você ter esses R$100, então ficou 100. R$100. Agora, desses 100, né, que é o bruto, né? O que ficou para ti, né? 100. Depois de tirar as despesas, né? Ficou R$100. Às vezes é R$100, 10% para os ministros, os levitas ali, os sacerdotes, né? Ministros, pastores, que devem dar o alimento espiritual para ti. 10 reais para eles. Ficou quanto? Ficou 90. Então vai ter que tirar agora o segundo dízimo desse 90. R$9 é o segundo dízimo, que alguns chamam de pacto. Outros são tão generosos que tiram R$10 de primeiro dízimo e R$10 de pacto, né? Na realidade, você está dando primeiro e segundo dízimo. São 2 dízimos. R$10. Fica 90. Então, desse 90, tira R$9. Aí, R$19, primeiro e segundo dízimo. O primeiro dízimo para todos os levitas. Para os filhos de Levi, que hoje são os pastores, os ministros. Por exemplo, eu, que sempre prego a mensagem, embora eu não recebo aqui do Brasil, lógico, nem de nenhum de vocês, né? Mas é um exemplo que eu estou colocando para vocês. Para os filhos de Levi, né? Pastores, ministros, aqueles que ensinam a palavra de Deus ao povo. Então, Deus deu permissão para que eles pudessem receber esse dízimo, né? Administrar esse dízimo para o bom funcionamento da igreja, ok? O segundo dízimo, né? Qual é o segundo dízimo? Qual é o benefício desse segundo dízimo? Ellen White vai continuar dizendo: este dízimo, ou o seu equivalente em dinheiro, deviam por 2 anos trazer ao lugar em que estava estabelecido o santuário. Depois de apresentarem uma oferta de agradecimento a Deus e uma especificada porção ao sacerdote, os ofertantes deviam fazer uso do que restava para uma festa religiosa, da qual deviam participar os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Assim, tornavam-se providência para as ações de graças e festas nas solenidades anuais, e o povo era trazido à associação com os sacerdotes e levitas, para que pudesse receber instrução e animação no serviço de Deus. Continuando o texto. Em cada terceiro ano, entretanto, esse segundo dízimo devia ser usado em casa, hospedando os levitas e os pobres, conforme Moisés dissera, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Este dízimo proveria, o segundo, não o primeiro, este dízimo proveria um fundo para fins de caridade e hospitalidade. Fim de caridade e hospitalidade. Esse é um fundo para quem? Para os necessitados, para os estrangeiros, os levitas que não tinham condições, né? Os levitas, porque não tinham terras, os levitas, não tinham fazendas. Então, os necessitados, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. As viúvas. Então, quando Jesus dizia que esses caras devoravam o sustento das viúvas, em outras palavras, ele estava também se referindo a essa porção que os israelitas bem sabiam. Os judeus sabiam, conheciam esse estatuto, que eram 2 dízimos, um para os sacerdotes e outro para os estrangeiros, aqueles que passavam necessidade. E ela não diz que esse dízimo proveria um fundo para fins de caridade e hospitalidade. Agora, tem muitos irmãos que devolvem 10% de dízimo, 10% de pacto, né? Mas, na verdade, é dízimo. É o segundo dízimo. Qual o propósito? Esse segundo dízimo não é para os pastores. Não é para enviar lá para a associação fazer o que quiser. Não. Esse segundo dízimo era um fundo
um fundo para fins de caridade e hospitalidade, para que quando alguém tiver algum problema no distrito ou na associação, esse dinheiro está ali, deveria, de acordo com a associação, pode ser centenas de milhares de reais, ou 100 mil reais, ou 50 mil reais, ou 1 milhão de reais, de acordo com o tamanho e a riqueza da associação, o lugar onde ele estiver. Esse dinheiro deve ficar aí quando apresenta um caso de uma doença, de repente, algum irmão que durante anos e anos devolvia seus dízimos e a oferta. Inclusive, esse irmão foi um fiel dizimista de segundo dízimo, de pacto durante 10 anos, 20 anos. Agora, ele teve uma doença e a igreja não sequer pode socorrê-lo. E cadê? Cadê a justiça? É nesse sentido, Malaquias capítulo 3, verso 5, diz, Malaquias 3, 5, olha só o que diz. Os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão que desviam o estrangeiro do seu direito. Qual é o direito da viúva, do órfão, o estrangeiro, dos necessitados? O direito do segundo dízimo, do pacto, como vocês hoje chamam. Mas não é esse, não é pacto. Se chama segundo dízimo. 10% do primeiro, o que resta agora você tirar 10%. Esse dinheiro não é para você, não é para os pastores fazerem projetos de evangelismo e isso e aquilo. Esse dinheiro do segundo dízimo é para um fundo caritativo, um fundo para socorrer as pessoas necessitadas na comunidade. Na comunidade. Para que não dependamos unicamente do Estado. Dependemos do Estado, do SUS. Quando tem uma doença, tem que fazer a fila lá no SUS. E às vezes chega a vez, mas o pobre irmão já morreu, já foi enterrado já. Aí, depois de 3 anos, ligam para a família. Olha, chegou a vez de uma operação de fulano. Não, infelizmente, ele já morreu faz 3 anos. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. O povo de Deus tinha que ser um espetáculo ao mundo em questão de socorrer os próprios irmãos da fé. Agora, as coisas são tão ruins que os próprios irmãos que ajudam a construir os hospitais, as escolas, as faculdades, muitas vezes não têm nem sequer as condições de frequentar esses lugares, só aqueles que têm dinheiro. Para isso, patriarcas e profetas diz que esse dinheiro proveria um fundo para fins de caridade e hospitalidade. Sim, segundo o dízimo. Além das ofertas voluntárias. Dízimo, primeiro, segundo e ofertas voluntárias. Sim. Não é pesado, não. Mas, infelizmente, os nossos líderes, nenhuma igreja respeita isso. Nenhuma. Não, irmão, temos programas especiais da igreja. Mas quando alguém fica doente, vamos fazer uma vaquinha na internet, vamos pedir de 5 a 10 reais. Mas, gente, esse irmão foi fiel a Deus durante anos, 20, 30, 40 anos. Agora está doente, tem que fazer uma vaquinha na internet, no WhatsApp. Que isso? Não deveria ser assim, deveria ser muito diferente. Muito diferente. Mas, infelizmente, está acontecendo. Está acontecendo. Oh, meus amados irmãos. Agora, os pastores infiéis não alimentam as ovelhas. E a palavra do Senhor veio a mim, em Ezequiel capítulo 34, diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz a eles: assim diz o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel, que se alimentam a si mesmo. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Lógico. Se alimentam a si mesmo. Tem as melhores aposentadorias, os melhores planos de saúde, e os melhores benefícios e regalias, e as ovelhas? E as viúvas, os órfãos, os necessitados e os próprios estrangeiros? Cadê os direitos deles? Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas?
Comeis a gordura, e vos vestis da lã. Matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não fortaleceste, nem curaste aqueles que estavam enfermas, nem ligaste aquela que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscaste a que estava perdida, mas com força e com crueldade as dominaste. Misericórdia. A igreja está nessa situação, fraqueza espiritual, muitos abandonam a igreja, muitas vezes você vê em igrejinhas vazias, os membros saem, apostatam, e cadê os líderes que estão sendo pagos pelos dízimos do Senhor para fortalecer, alimentar as suas ovelhas de forma que elas fiquem fortes e possam enfrentar os dias maus desses últimos dias? Cadê o alimento? Cadê o alimento? Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Porque eles se apacentam a si mesmos. Como diz assim, ai dos pastores de Israel, não de Babilônia, mas de Israel. Pastores de Israel que se alimentam a si mesmos, com os melhores benefícios, as melhores regalias da igreja, né? E praticamente sem nada aos pobres, aos necessitados e às viúvas. E lógico, alguns vão sair defendendo, nós, irmão, nós damos bolsas de estudo, nós ajudamos sim, isso é mentira sua, nós ajudamos nos hospitais nossos, você pode entrar, você pode fazer suas consultas, as nossas escolas são baratas, têm preços bons, competitivos, isso é mentira, isso é um ataque contra nós, contra a igreja. Lógico, tem gente que vai sair dizendo isso. Mas a palavra diz que não. As coisas são diferentes. Além disso, Malaquias capítulo 3, verso 9, diz que toda esta nação está roubando ao Senhor. É um roubo coletivo. E visto que a nação, a denominação é riquíssima, prova que as ovelhas devolvem sim. E o fato que eles se alimentam bem, eles estão se alimentando da lã, dos benefícios das ovelhas. Mas quando uma ovelha fica doente, fraca, precisa de ajuda, desaparecem. Desaparecem. E elas, as ovelhas, estavam espalhadas porque ali não há pastor. Porque ali não há pastor. E elas se tornaram alimento para todos os animais do campo. Quando estavam espalhadas, minhas ovelhas vaguearam por todos os montes, todo tipo de doutrinas, todo tipo de doutrinas, todo monte. Sobre cada alta colina, sim, meu rebanho foi espalhado sobre toda a face da terra, e nenhum procurou ou buscou por elas. Portanto, vós, pastores, ouvi as palavras do Senhor, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porque meu rebanho se tornou uma presa, e meu rebanho se tornou alimento para todo animal do campo, porque ali não havia pastor. Misericórdia, irmãos. Cadê os pastores para alimentar as ovelhas do Senhor, para fortalecê-la? E você vê em qualquer igreja, qualquer denominação, né? São muitas. Você vê o luxo dessas denominações. Mas as ovelhas do Senhor, tanto em Israel, como as outras ovelhas que estão nas outras denominações que compõem Babilônia, não estão recebendo o alimento do Senhor. Enquanto os seus pastores, sim, recebem todos os benefícios. Sim, as melhores aposentadorias, salário e tudo por conta das ovelhas. Menos o alimento. Oh, meus queridos, que triste falar isso. A palavra do Senhor diz, porque não havia pastor. Nem os meus pastores procuraram pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram o meu rebanho. Misericórdia. Comiam e não alimentavam os seus rebanhos.
Agora o próprio Senhor vai buscar as suas ovelhas. Portanto, vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores. Gente, isso é forte, né? Eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei meu rebanho de sua mão, e os farei cessar de alimentar o rebanho, nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimento para eles, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho no dia em que ele está entre suas ovelhas que estão espalhadas. Você sabe que as ovelhas do Senhor hoje estão espalhadas nos 4 cantos da terra. Assim eu os buscarei, buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde elas estiveram espalhadas num dia nublado e escuro. Ezequiel capítulo 34, verso 1 a 12. Oh, meus amados irmãos, esta mensagem é uma advertência, uma solene advertência, especialmente para os pastores. Os pastores de Israel. Qual Israel? O Israel moderno. O Israel de Deus hoje. Laodiceia. A igreja do juízo. Pense nessa mensagem. Que Deus vos abençoe ricamente. E pense no verso 9 de Malaquias 3. Toda esta casa rouba ao Senhor. Toda. Quer dizer que a maior parte dos irmãos estão roubando? Não, não é isso. Porque em qualquer denominação você vê o luxo dessas igrejas. Ou seja, as ovelhas devolvem. Mas o santo dízimo que é do Senhor, é de Deus, não está sendo usado para alimentar devidamente as ovelhas do Senhor que perecem na escuridão, na heresia, na apostasia. Por isso Deus mesmo diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e eu requererei meu rebanho da sua mão. Que Deus os abençoe ricamente. Assim vamos finalizar o nosso estudo fazendo uma oração.